Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos concluir essa série. Falamos de muitas mulheres, passamos por Selomite, pelas filhas de Zelofeade, pela camponesa de Baurim, passamos por Joesabete, por tantas mulheres, Mical, Rebeca, passamos por muitas mulheres da Bíblia, mulheres essas que nos ensinaram muitas lições, algumas coisas que nós devemos imitar e outras coisas que nós não devemos fazer, mas todas elas de alguma forma, ao seu modo, da sua maneira, nos ensinaram algum tipo de lição. E eu quero concluir essa série Mulheres da Bíblia falando hoje sobre Eva. Talvez Eva deveria ter sido a primeira mulher que eu tivesse falado, mas no meu coração eu senti que eu deveria encerrar essa série sobre as mulheres da Bíblia com Eva. Eva, a primeira mulher. Eva, a primeira mãe. Eva, a primeira esposa. Eva, a primeira sogra. Eva, a primeira avó. Eva, a primeira das primeiras. Deus criou Eva. Alguns dizem, Deus criou Eva por causa de Adão. Eva já fazia parte dos planos de Deus. Ela não foi criada ao acaso. No projeto de Deus já estava ser criada a mulher. E ele cria Adão do pó da terra e cria Eva a partir da costela de Adão. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 21 em diante, começa a contar como Deus fez. Diz que Deus fez descer sobre o homem um profundo sono. Ele adormeceu e ele retirou uma das suas costelas. E a partir dessa costela, ele formou a mulher. E trouxe essa mulher a Adão. E quando Adão olhou para esta mulher, ele disse, é essa afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E ele completou dizendo, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se uma só carne. Termina o capítulo dizendo, ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus cria a mulher. E quando ele mostra essa mulher para Adão, numa expressão de alegria, de felicidade, ele diz, essa é a final, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, essa é a final, minha semelhante. Essa é a final, igual a mim. Adão reconhece que a mulher era igual a ele. E antes disso, quando o Senhor observa aquele homem sozinho, ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, ou seja, alguém que ele corresponda, alguém que seja ajudadora, alguém que seja alguém que vai auxiliá-lo, que ele seja idônea, que ele seja sábia, que lhe auxilie com entendimento e com inteligência. E Deus cria essa mulher. E a responsabilidade do jardim, Deus coloca sobre Adão. Adão significa homem do barro, homem tirado do barro. O nome é Adão. E Deus dá a Adão a responsabilidade sobre aquele jardim. Responsabilidade, inclusive, de colocar nome em todos os animais. O próprio Deus diz que o nome que Adão desse seria o nome que o animal teria. E Adão tem essa função, essa responsabilidade de colocar nome nesses animais. E responsável em cultivar e em cuidar e em administrar todo aquele jardim. Com isso, também a responsabilidade de cuidar de Eva. Porém, nós vemos ao decorrer da história, da narrativa bíblica, que Eva desenvolveu um relacionamento com a serpente. Como assim, irmã Lídia, desenvolveu um relacionamento? Porque eu não acredito, irmãos, que simplesmente apareceu a serpente, falou com Eva e Eva picou. Eu acredito que durante dias e dias ela foi desenvolvendo um diálogo com aquela serpente. E eu pergunto a você, onde estava Adão enquanto Eva desenvolvia um relacionamento com a serpente?
versículo 1 do capítulo 3, diz que a serpente ela era mais sagaz do que todos os animais selváticos, ou seja, tinha sagacidade, ela tinha aquela arte de enganar. E ela começa a conversar com a Eva e ela aguça no coração de Eva a curiosidade, ela aguça no coração de Eva a dúvida. Tenha muito cuidado com quem você está desenvolvendo relacionamento. Tenha muito cuidado com quem você está desenvolvendo a conversa. Ainda hoje, nós mulheres, tantos e tantos anos depois, ainda somos envolvidas pelas palavras, ainda somos envolvidas por uma boa conversa. Então tenha cuidado com quem você está desenvolvendo relacionamento, com quem você está desenvolvendo uma conversa. E Eva foi seduzida, enganada, envolvida pela conversa daquele animal, daquela serpente. E aquela serpente disse: é verdade que Deus disse que das árvores do jardim vocês não poderiam comer? Ela coloca todas as árvores somente para ver a resposta que Eva iria dar. E Eva diz àquela serpente o seguinte: a ordem que Deus havia dado a Adão era a seguinte: da árvore que está no meio do jardim não comereis. Simples assim. Aí quando a serpente questiona Eva e diz: é verdade que de todas as árvores do jardim, olha a sagacidade da serpente. E ela diz: é verdade que Deus disse que vocês não deveriam comer de toda a árvore do jardim? Aí a Eva responde, numa resposta, quando eu leio isso, parece que eu estou vendo ela tentando defender o que Deus havia dito. E ela diz o seguinte: não, apenas da árvore que está no meio do jardim. Só ela nós não podemos comer, nem tocar. Não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Eva responde para a serpente. Eu não sei se ela acrescentou esse não toqueis ou não tocarás no fruto desta árvore, nesta árvore, porque Adão, para preservar a mulher, talvez tenha dito isso, porque a ordem foi dada a Adão, não foi a ela. Então, não sei se Adão não passou direito o recado, eu não sei se Adão, para que a Eva tivesse mais medo, mais cuidado, acrescentou o não tocareis. Certo é que foi mudado o que Deus disse. E todas as vezes que se tenta mudar o que Deus disse, nós transgredimos a sua palavra. Então a transgressão já começou no momento em que foi mudado o que Deus disse. Deus disse que não comereis. Deus não disse não tocareis. A partir do momento que foi acrescentado, foi mudado o que Deus havia dito. A palavra de Deus diz que ela é toda apta, toda. Não se pode tirar um tio, nem acrescentar um cedilha. Tudo que tem nela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. E ela é viva e ela é eficaz. Então, todas as vezes que alguém acrescenta, às vezes até com uma boa intenção. Meu avô, que já dorme no Senhor, ele dizia que de boa intenção o inferno está cheio. Então, boas intenções, mudando a palavra de Deus, podem levar o homem ou a mulher a serem condenadas ao inferno. Porque a palavra de Deus nós não podemos acrescentar nada. A nossa palavra deve ser o sim, sim, ou não, não. O que passar disso deve ser de procedência maligna. Então, a queda começou na transgressão da palavra. A partir do momento que eles transgridem algo que Deus falou, eles mudam, modificam o que Deus falou, eles transgridem a palavra de Deus. Então, aquela serpente diz: certamente não morrereis. Ela agora já vai trabalhar na dúvida no coração daquela mulher. E ele diz: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ter entendimento, mesmo o pecado
que levou Satanás a ser expulso do céu, porque ele queria ser igual a Deus. Ele lança no coração daquela mulher. E eu penso que esta mulher estava vulnerável ali naquela situação. Não se afaste de Deus, não se afaste da sua palavra, não se afaste do seu cônjuge, porque senão você fica vulnerável. Essa mulher desenvolveu uma amizade com uma serpente, mostra a carência dessa mulher. Então, se você está se sentindo só, corra para os pés de Jesus, conta tudo para Jesus e tenha muito cuidado com quem você desenvolve relacionamento, para que você não esteja vulnerável e caia nas garras da serpente, do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, esta mulher pega do fruto que tem ali naquele jardim. A Bíblia diz que a árvore era bonita e o fruto tinha uma boa aparência e tinha uma aparência para dar bom entendimento. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então a mulher olhou para aquela árvore, viu a árvore bonita, bela e achou aquela árvore assim, algo muito atraente, bom para se comer. E ela achou a árvore desejável para dar entendimento, agradável aos olhos. E ela foi seduzida pela aparência daquela árvore. Ela desobedeceu uma ordem que Deus havia dado. E ela pega daquele fruto e ela come e ela dá ao seu marido. Adão tinha, assim como a mulher, tinha a opção de dizer não à serpente. Adão também tinha a opção de dizer não à sua mulher. Ele foi colocado como cabeça, ele foi colocado como líder. Ele deveria ter se imposto a ela e ter dito não. Porém, eles não disseram. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. Quando Deus disse a Adão que se comesse daquele fruto, certamente morrereis. Aí talvez você diga, mas eles não morreram, eles morreram espiritualmente. Eles quebraram o livre acesso a Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus vinha e conversava com Adão e com Eva. Tinha uma plena comunhão. A partir do momento que eles comem do fruto, esta comunhão se quebra. Eles morreram espiritualmente. E agora, eles perceberam que estavam nus. O capítulo 2 termina dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus fisicamente, porém eles estavam revestidos da glória de Deus, da comunhão com Deus, e isso os cobria. Porém, no momento em que eles pecaram, eles viram que estavam nus, porque eles perderam a glória de Deus, eles perderam a cobertura espiritual que eles tinham, eles perderam a comunhão que eles tinham com o Senhor. E quando Deus vem, eles perceberam que estavam nus e se esconderam atrás das árvores. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram apenas cintas para tentar cobrir as suas vergonhas. No momento em que isso acontece, no momento em que eles comem do fruto, eles perderam esta comunhão. E a partir dali, também a comunhão entre Adão e Eva, que era uma comunhão perfeita, ao ponto de Adão dizer: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, do varão foi tomada, ela é chamada varoa. Ele a chama de mulher, de varoa. Foi quebrado a semelhança deles dois, aquela intimidade que havia entre eles, também foi quebrada. Não foi corrompida apenas a comunhão entre eles e Deus, mas também a comunhão entre eles mesmos. Precisava agora que essa comunhão fosse restaurada. E quando Deus vem,
o medo vem sobre eles. Eles não sabiam o que era medo. Medo faz parte do pecado. Medo faz parte do homem caído. Insegurança faz parte do homem caído, porque eles eram totalmente seguros no esconderijo do Altíssimo. Mas a partir do momento que o pecado entrou, que a desobediência entrou, que a palavra de Deus foi transgredida, também com ela entrou o medo, a insegurança, a desconfiança. Todas essas coisas que seguem o pecado entraram juntamente com eles. E Adão diz para o Senhor: ouvi a tua voz e tive medo. E o Senhor disse: por que tu tiveste medo, Adão? Ele disse: porque eu estava nua. Ele disse: por acaso tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? O Senhor não questiona a mulher, ele questiona Adão. Ele disse: por acaso tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Você acha que Deus não sabia que ele tinha comido? Deus sabia, mas ele queria ouvir Adão confessar. A palavra de Deus diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Porém, Adão, ele não confessa o seu pecado. Ele joga a transferência da sua culpa para Deus. Ele diz: a mulher que tu me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Ele transfere a responsabilidade. Ele transfere a culpa para Deus. Ele não admite a sua culpa. E ele esquece que é muito maior o que Deus está perguntando a ele do que simplesmente se ele tinha comido. Deus está dizendo: você me desobedeceu. Deus está dizendo: por que você fez isso? E Adão não reconhece o seu pecado. Ele não confessa para que ele venha alcançar misericórdia. Ele transfere a culpa para o próprio Deus. É quando o Senhor diz à mulher: que é isso que fizeste? Ela também não admite a sua culpa, a sua curiosidade. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Ambos transferem a responsabilidade. E até hoje não é diferente. Muitas vezes, quando nós erramos, procuramos sempre algo ou alguém para que nós coloquemos a culpa. Dificilmente nós reconhecemos e dizemos: eu errei, eu pequei, eu saí da direção, eu desobedeci. Muitas vezes dizemos: foi por causa de fulano, foi por causa da circunstância que eu estava vivendo. Eu estava numa circunstância difícil, numa situação, e me levou a fazer este pecado. E não assumimos a nossa culpa, assim como esse primeiro casal. Depois, o Senhor vem e profere sobre a serpente uma maldição, que ela andaria sobre o seu ventre para sempre. Acredita-se até que ela pudesse ter pernas e braços antes dessa queda. E o Senhor profere sobre ela uma maldição, que ela andaria sobre o seu ventre até os dias de hoje, e que ela comeria poeira, e que haveria uma inimizade entre ela e a mulher. Dificilmente há uma mulher que não tem medo de cobras, de serpentes, porque existe uma inimizade entre a mulher e a serpente. Mas assim como o pecado entrou no Éden, através primeiro da mulher, assim também a salvação entrou através da mulher. Aleluia! Deus usa Maria de Nazaré para gerar Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que restauraria a comunhão entre o homem e Deus, aquele que traria de volta a cobertura que foi perdido por Adão e por Eva, aquele que dá acesso a Deus novamente. Aleluia! Glória a Deus. Deus, no mesmo momento então que a mulher peca, ele profere também o seu castigo, mas ele profere também o seu escape, ele profere também a sua redenção, a sua remissão. E ele diz para a mulher que colocará inimizade entre ela e a serpente, e que a descendência da mulher pisaria o descendente da serpente, feriria a cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. E ele disse para a mulher que por causa daquela atitude impensada dela, ela multiplicaria suas dores de parto, a sua gravidez,
e o seu desejo seria para o seu marido, e o seu marido a governaria. Por isso existe tanta resistência por parte das mulheres de serem submissas aos seus maridos, porque elas acham que os seus maridos estão dominando sobre elas. Mas Deus, o próprio Deus, proferiu isso para a mulher a partir do momento do seu pecado. Estar debaixo do governo de um homem não é estar inferiorizada a ele. Estar debaixo do governo de um homem é estar protegida por ele. Isso que Deus queria para aquela mulher, que a partir dali ela tivesse uma cobertura, não estivesse mais vulnerável para cair nos ataques do inimigo, mas que ela estivesse coberta pelo cuidado do homem, para que ali ela fosse protegida. Deus não tirou a mulher do pé para que ela fosse pisada, nem da cabeça para que ela viesse a governar, mas tirou da costela, próxima ao coração, para que ela fosse protegida, amparada e cuidada. A partir do momento da queda, é que Adão dá o nome de Eva à mulher. Até então ela era chamada de mulher, de varoa. Então ele dá o nome de Eva, que significa vida, que significa vivente, porque é a partir de Eva que nascem todas as descendências e todas as pessoas do mundo. Eva teve filhos e os primeiros filhos, um filho matou o outro, matou o irmão. E o pecado foi se degenerando cada vez mais. Mas pela misericórdia de Deus, Deus demonstra a sua graça a Eva, quando ele lhe dá 7 que significa apontado. E na genealogia de Adão, passando por 7 até Noé, Deus mostra o plano de salvação no significado desses nomes. Se você for examinar o significado de cada um desses nomes, você vai ver: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Todas essas palavras estão no significado dos nomes de Adão a Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Deus revela o plano de salvação através da genealogia de Adão até Noé. Deus ama você. Deus ama você, mulher. Não se sinta inferiorizada pelo que Eva fez. Não se sinta humilhada pelo que Eva fez. Lembre-se, ali através da promessa de Jesus, que nasceu de uma mulher, Maria, para nos dar a salvação. A mulher também representa a igreja do Senhor, a igreja redimida que Ele um dia virá buscar. Então, que nós possamos aprender com essa história de Eva e entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Receba do Senhor o auxílio, receba do Senhor a força, desenvolva uma amizade com Deus e tenha uma cobertura sobre a sua vida. Seja submissa ao seu marido e tenha a proteção, o cuidado do seu esposo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que essa série de mulheres tenha edificado a sua vida, edificado o seu coração. Que você tenha aprendido com essas mulheres. Nós temos mais de 80 vídeos dedicados às mulheres. Que você possa assistir esses vídeos e ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Sinta-se amada e restaurada pelo Senhor.
Deus te abençoe e abençoe a sua família e a sua casa. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Obrigada a você que assistiu a esses vídeos, que compartilhou com alguém. Continue compartilhando para que este canal cresça e abençoe a vida de outras pessoas, não só mulheres, mas homens também que queiram estar juntos conosco, aprendendo e buscando a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. É escondendo a palavra no coração que nós não vamos pecar contra o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.